o povo estava sendo induzido ao erro. Israel estava cultuando a um Deus chamado Baal, que era conhecido na mitologia cananeia como Deus da chuva, o Deus que fazia chover. Então Deus, no meio desse cenário de idolatria, resolve levantar um profeta de nome Elias. Elias veio de uma cidade pequena, chamado por Deus, para profetizar contra o rei Acabe e contra a idolatria que estava governando em Israel. Diz o texto que Elias se levanta e diz assim, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja face eu estou, que não haverá nem orvalho e nem chuva em Israel durante muitos anos, segundo a minha palavra. Eu vou provar para vocês que não é Baal que manda chuva, mas é Deus que abre o céu e fecha o céu. Eu vou provar para vocês que quem manda chuva não é Baal, quem manda a chuva é Deus. E o texto vai dizer que após essa profecia, Deus vai dar um direcionamento ao profeta Elias. Qual direcionamento? A Bíblia vai dizer, no versículo de número 3, Deus diz a Elias, Elias, retira-te daqui e esconda-te às bandas do Oriente. Por que Deus mandou Elias se esconder? Se Elias ficou tanto tempo no anonimato? Porque a verdade tem um preço. A partir do momento que você começa a andar na verdade, a falar a verdade, a profetizar a verdade, a sua cabeça fica a prêmio. Acabe começa a perseguir Elias. Jezabel começa a perseguir Elias. Havia um complô para matar Elias. Por quê? Porque Elias profetizou a verdade. Elias não era os profetas convencionais que profetizavam aquilo que o povo gostava de ouvir. Elias profetizava o que o povo precisava ouvir. Deus está dizendo o seguinte: sai daqui, vai para o Querite, e ali eu vou cuidar de você. Ali eu vou te sustentar. A palavra Querite vem da palavra hebraica colocar no tamanho certo. Deus estava dizendo, Elias, sai daqui e vai para o Querite. Por que, Senhor? Porque eu vou te colocar no tamanho certo. Deus queria diminuir em Elias aquilo que ele aumentava a ser. E às vezes vai acontecer isso conosco. Deus vai mandar a gente mudar de um lugar para o outro, só para nos colocar no tamanho certo, na medida certa, no tamanho correto. Você lembra que ele profetizou que não haveria chuva nem orvalho? A profecia se cumpre. O céu se fecha. Não há mais chuva, não há mais orvalho, não há mais garoa, não há mais neblina. Mas ele está no Querite. E no Querite, diz a Bíblia, que de tarde, de manhã, os corvos vinham alimentar Elias. Israel estava passando necessidade, mas Elias estava sendo suprido no ribeiro. Por quê? Porque Deus nunca vai te colocar em uma prova que Ele não possa te prover dentro dela. Eu vou repetir para você pegar. Deus nunca vai te colocar em uma prova que Ele não possa te prover dentro dela. Deus nunca vai te colocar em um deserto que Ele não possa saciar sua fome. Deus nunca vai te colocar em um vale que Ele não possa suprir as suas necessidades. No Querite, Elias tinha tudo aquilo que ele precisava. Por quê? Quando você ouve a direção de Deus traz consigo a provisão de Deus. O texto diz que quando ele chega no Querite, que era o lugar do tamanho certo, os corvos vinham trazer pão, os corvos vinham trazer carne, ele tinha água do ribeiro, ele estava escondido, ele estava abastecido, ele estava equilibrado, ele estava bem sustentado. Só que o versículo 7, que é o que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês, diz com muita ênfase a seguinte coisa: e o ribeiro secou. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: haverá momentos que os ribeiros vão se secar. O ribeiro é aquilo que dava segurança para Elias. E aquilo que dava segurança já não estava dando mais.
aquilo que dava conforto já não estava dando mais. Talvez aquilo que dava estabilidade financeira para você, hoje já não está dando mais. O texto diz: e o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, a porta fecha, o telefone não toca, o dinheiro acaba, a tristeza nos alcança. Quando Deus faz o ribeiro secar, a gente entra na prova, na luta, no vento, no vale, no deserto, na escassez. Quando o ribeiro seca, tudo começa a dar errado. Por que o ribeiro secou? Porque Deus queria tirar Elias da zona de conforto. Perdeu estabilidade financeira? Perdeu contratos? A porta fechou? O dinheiro está escasso? Os amigos foram embora? Traição, apunhalada, necessidades básicas, necessidades de sobrevivência. Para você está dando tudo errado. E você poderia levantar sua mão nesse culto e dizer: bispo, na minha vida muitos ribeiros se secaram. Eu tenho uma boa notícia para você. O ribeiro se secou porque Deus quer te tirar da zona de conforto. Não dá para admitir, irmão, não dá para mentir que o ribeiro é um lugar confortável. Todos nós gostamos de estar em lugares confortáveis. No ribeiro tinha pão, no ribeiro tinha água, no ribeiro tinha carne. E quem sabe, por ter tudo aquilo que Elias precisava, Elias acabou se apegando demais ao ribeiro e achou que o ribeiro era tudo que ele tinha. E você tem que tomar muito cuidado para não se apegar demasiadamente às coisas. Porque toda vez que você se apega demasiadamente a coisas e a pessoas, você acaba correndo o risco de perdê-lo. O ribeiro é bom. No ribeiro tem água. No ribeiro tem pão. No ribeiro tem carne. Mas você não pode ancorar o seu coração no ribeiro. Desapega, porque às vezes o que nos afasta de Deus não são as lutas, são as vitórias. Às vezes o que nos afasta de Deus não é o que falta, é o que sobra. E tem muita gente assim. Deus levou você para um lugar, você alcançou estabilidade financeira, você alcançou projeção, tinha tudo o que você precisava, mas você se acomodou. Está confortável, consigo pagar meu aluguel, estou conseguindo pagar aqui a parcela do carro, fazer minha compra, manter minhas despesas, manter alguns luxos, está confortável. Me formei, fiz um curso, alcancei uma projeção financeira, para mim está tudo confortável. Eu amo Deus, porque quando Ele percebe que está tudo muito confortável, Ele se intromete e diz assim: Diego, está na hora de eu te tirar da zona de conforto. Tu ancorou teu coração no ribeiro, vou fazer ele secar. Para quê? Para você se mexer, para você se movimentar, para você desancorar o seu coração naquilo que você ancorou. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o ribeiro é algo momentâneo, é algo passageiro. Aproveita, desfruta, celebre, mas não estacione a sua vida no ribeiro. Porque o ribeiro pode ser bom, mas pode te estacionar. Eu conheço gente que parou de crescer, porque pensou que já havia crescido tudo que poderia crescer. Tem gente que parou de evoluir, porque achou que chegou no topo. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente projetar, tem muitos lugares que a gente precisa pisar os nossos pés. Deus tem sempre algo muito maior para você. Então eu vim trazer uma notícia para você aqui. Se você entrou aqui dentro hoje com algumas coisas secas na sua vida, Deus me trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, eu permiti secar só para você se movimentar, só para você se mexer, só para você levantar a sua cabeça e olhar as coisas à sua volta, só para você não ancorar o seu coração naquilo que você tem, mas naquilo que eu te dou. Tira os olhos da provisão e coloca os olhos nos Deus da provisão. Se o ribeiro secou, Deus quer te ensinar, não é o seu fim, não é para a sua morte, é só para você fazer um novo projeto, ter uma nova visão e sair do zero para ir para o tudo.